quanto cobra um advogado previdenciário em uma ação de benefício por incapacidade, que é auxílio doença, que é o auxílio incapacidade temporária, a aposentadoria por incapacidade permanente e auxílio acidente. Qual é o valor que um advogado cobra? Quanto é que ele pode cobrar? Qual o máximo? Qual o mínimo? Como é que funciona isso daí? Além de falar para você qual é o valor que o advogado normalmente cobra, eu também vou te dar algumas dicas ali sobre como normalmente deve ser um atendimento do advogado previdenciário, como consultar o valor de cada estado aí, porque você vai ver que o valor dos honorários ele é de acordo com o estado que o advogado atua. O advogado tem o escritório e também de acordo com a situação ali do tipo de caso. Nesse caso aqui, nosso tema é nas ações de benefício por incapacidade. Tem duas formas do advogado cobrar os honorários. A primeira delas é o valor fixo. Então você chega, apresenta o teu problema para o advogado e o advogado diz, olha, eu cobro 10 mil reais para resolver o teu problema. Combina a forma de pagamento, se vai ser em parcelado, quantas vezes, se vai ser à vista. E neste tipo de caso, quando o advogado cobra um valor fixo no começo do processo, sem saber se vai dar certo, se vai dar errado, e o cliente aceita, nesse caso, não existe um limite do valor que o advogado pode cobrar. Agora, existe a outra forma, que é muito conhecida e que é a mais praticada nos processos contra o INSS, que é o contrato pelo resultado da causa. Neste tipo de contrato, pelo resultado da causa, o advogado ele vai cobrar um percentual do resultado da causa. Percentual seria uma parte. Então, se a pessoa ganhar 10 mil, ele vai cobrar 30%, seria 3 mil reais, por exemplo. Então, nessa modalidade de contrato, aí a OAB tem um valor mínimo e também tem um valor máximo. O advogado tem um teto, tem um limite que ele pode cobrar. Cada estado tem a OAB ali do estado, que regulamenta o valor dos honorários. No meu caso, que eu estou falando do Mato Grosso. Então eu vou dar o exemplo de quanto a OAB do estado do Mato Grosso fala que tem que cobrar nos casos de contrato de porcentagem. O valor mínimo que a OAB do estado de Mato Grosso permite cobrar de porcentagem é 20% nas ações judiciais contra o INSS para receber benefício. Então, 20%. Esse é o mínimo do mínimo que ele pode cobrar. Se ele cobrar menos que isso, ele estará desrespeitando a ordem, né, dos advogados do Brasil, a OAB, no se refere aqui à tabela de honorários. E o valor máximo qual é, Gustavo? No valor máximo, o advogado não pode cobrar mais do que 50% dos atrasados, do retroativo que o cliente dele vai receber, e também não pode cobrar mais que 30 parcelas de, no máximo, 50% do valor do benefício. Então vamos lá, eu dei o exemplo aqui no estado do Mato Grosso que pode cobrar isso. E se eu quiser saber quanto que um advogado pode cobrar, por exemplo, no Distrito Federal, como que eu faço? Bom, ou no Amazonas, vamos usar o site do Amazonas aqui, da OAB do Amazonas. Ó, você vai entrar aqui no Google e vai colocar tabela de honorários, ó, estava pesquisando no Mato Grosso, tabela de honorários OAB Amazonas. Aí você vai entrar no Google, vai dar uma pesquisada. Ó, pessoal, então olha só, no Mato Grosso, esse é o que a OAB permite. Qual que é o normal do advogado cobrar? 30% a 40% dos atrasados. Alguns tipos de ação já pode ser que seja cobrado 50%, mas o normal é 30% a 40%. E as parcelas que giram em torno de 24 a 30 parcelas, entre 20% a 30%. Normalmente é o que a gente vê. Mas o advogado tem o direito de cobrar, sim, até 50% dos atrasados, até 30 parcelas de 50%. Se o advogado combinar isso com o cliente, ele pode cobrar. Ter contrato, tudo certinho, é perfeitamente possível, tá bom? Você precisa, agora eu falei aqui de valor dos honorários, mas uma coisa muito importante é
você precisa avaliar a necessidade de contratar advogado. Isso mesmo. Algumas situações, ou diria várias situações com benefícios do INSS, você não precisa contratar advogado. E aqui eu posso estar dando um tiro no pé, dizendo que em algumas situações você não precisa, mas essa é a verdade. Não adianta eu querer esconder isso. A verdade é que várias coisas, vários serviços você consegue fazer direto no INSS sem ter que contratar um advogado. Mas eu vou separar para você aqui algumas situações onde o advogado é essencial, onde o advogado vai fazer toda a diferença. Perícia médica negada. Então você deu entrada do benefício, às vezes até aprovou, foi aprovado, mas logo depois o perito te reprovou, cortou o benefício. Ou você foi e logo de primeira o INSS te reprovou. E aí? Nesse caso, você pode sim contratar um advogado. É interessante para você discutir o seu direito de receber esse benefício que foi negado. Outra situação, quando você está recebendo o auxílio doença, o auxílio incapacidade temporária, e o INSS fica prorrogando o benefício e nunca converte em aposentadoria. E você já conversou com o teu médico e já sabe que o teu caso é de aposentadoria. Nesse caso, é interessante você conversar com um advogado especialista. Outra situação é quando você recebe um benefício, auxílio-doença, que é a incapacidade temporária, aposentadoria por invalidez, que é a aposentadoria por incapacidade permanente, auxílio-acidente, você recebe esse benefício, mas o valor está abaixo. Você sente que o valor está errado. Nesse caso, o advogado especialista vai fazer o cálculo completo do valor do benefício para saber se o INSS errou ou não nesse valor que ele está te pagando. Então, viu? Trouxe 3 situações aí onde o advogado ele é essencial. Agora eu quero te dar um conselho, uma dica aqui para quem precisa contratar advogado. Então você viu ali, meu benefício foi negado, preciso entrar com processo contra o INSS e eu preciso preciso realmente contratar um advogado. E aí, qual a dica que você me dá na hora de escolher um bom profissional? Eu vou te dar 4 dicas aqui sobre advogado previdenciário. Olha só, primeiro, o advogado previdenciário que trata de benefício por incapacidade, ele precisa, no atendimento, entender o que você faz, qual a sua profissão. E não só o nome da sua profissão, mas realmente aquilo que você faz, onde é que você trabalha, como é que você vai trabalhar, como é que funciona lá dentro do seu trabalho. Ele precisa saber exatamente isso. Então, a dica é, o advogado especialista, ele vai te perguntar, ele vai especular como é que funciona o teu trabalho, e não só perguntar o nome da sua profissão. Outra dica importante, o advogado especialista em benefício, ele vai te perguntar como é que você se sente, onde é que você sente dor, qual movimento você não dá conta de fazer, quais atividades e profissões que você não dá conta de fazer. Porque às vezes você fala, eu não dou conta de trabalhar na minha função de pedreiro. Mas e as outras profissões que às vezes você tem? Como é que funciona? Então o advogado vai investigar isso. Ele também vai investigar dentro da tua função, ele já investigou qual é a tua função, o que você faz. Ele vai investigar dentro da tua função quais são as atividades ali que você não dá conta de fazer. Outra dica, já foram 2, né? Ele analisa suas contribuições. Olha só, o advogado especialista, ele não vai olhar só a tua profissão, teu problema de saúde. Ele vai fazer uma investigação como é que está as suas contribuições para o INSS. Porque se você não tem contribuição ou tem algum erro nas suas contribuições, o seu benefício vai ser negado, às vezes até na justiça é negado de novo, porque você não regularizou suas contribuições, se for o caso, tá bom? Essa é a terceira dica. A quarta dica é análise dos seus documentos médicos. Claro, se você vai entrar com processo contra o INSS para discutir problemas ali de saúde, o advogado precisa analisar os teus exames, precisa analisar também os teus laudos e atestados, tá bom? Quer saber mais sobre outros temas relacionados a benefícios por incapacidade do INSS? Deixa aqui nos comentários a sua sugestão de vídeo para eu poder entender qual é a sua, o que você quer aprender mais para eu gravar uma live, tá joia?